Existe algo que ninguém te contou sobre a espera. Não a espera passiva, aquela que se acomoda no sofá da vida, esperando que o céu abra e despeje bênção sem custo. Falo da espera que sangra. Da espera que acorda você às 3 da manhã com um peso que não tem nome certo, mas que você reconhece porque já é companheiro antigo. Essa espera tem uma qualidade específica. Ela não apenas demora, ela transforma. E é exatamente aí que a maioria das mulheres abandona o que Deus havia prometido. Não porque duvidaram da promessa, mas porque não entenderam que o caminho até ela era, ele mesmo, parte do cumprimento. Antes de Deus entregar o que prometeu, Ele prepara quem vai receber. Essa não é uma frase de consolo fácil, é uma lei espiritual que atravessa os 2 testamentos com uma consistência que deveria nos impressionar mais do que impressiona. Não existe um único personagem nas Escrituras que tenha recebido uma promessa grande e não tenha atravessado um corredor de provação antes de chegar a ela. Não um. E quando você entende isso, o chão sob seus pés muda de natureza. A espera deixa de ser prisão e começa a ter um propósito que você pode segurar com as mãos. Mas o que acontece antes disso? O que acontece quando a promessa foi dada e o cumprimento não veio? Quando os anos passaram e você ainda está no mesmo lugar, ou o que é pior, quando parece que você regrediu, quando a vida que você esperava ter ainda não chegou e a que você tem parece não combinar com o que Deus disse sobre você, você começa a questionar. E questionar não é pecado. Dúvida honesta diante de Deus é diferente de incredulidade endurecida. Jó questionou, Jeremias questionou, Abacuque inteiro é um questionamento. E Deus respondeu a todos eles, não silenciando as perguntas, mas ampliando o horizonte de quem perguntava. O problema não está em perguntar. O problema está em parar de andar enquanto espera a resposta. Pense em Ana. Não a Ana dos versículos bonitos, a Ana do final da história. A Ana do começo, a Ana que ano após ano subia ao templo e voltava para casa sem o filho que havia pedido. A Ana que tinha uma rival dentro da própria casa, que a provocava justamente onde doía mais. O texto diz que Penina a provocava para irritá-la. Não era acidental, era intencional, era cruel. E Ana chorava e não comia. E seu marido, com toda a boa vontade do mundo, perguntava: por que choras? Por que não comes? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? E essa pergunta, embora afetiva, revela que nem mesmo as pessoas mais próximas conseguem entender a dimensão de uma dor que é específica, particular, profundamente sua. Você já esteve nesse lugar, onde a dor era tão sua que nenhuma palavra externa chegava lá dentro, onde o amor das pessoas ao redor era real, mas insuficiente. Esse é um dos primeiros sinais de que Deus está fazendo algo que não pode ser feito com a ajuda de ninguém mais. Quando a única saída genuína é Ele, Ele garante que nenhuma outra saída pareça real o suficiente. Não porque seja cruel, mas porque o que Ele vai depositar em você requer uma dependência que só se forma nesse tipo de solidão. Ana não teve uma visão, não teve um anjo, não teve um profeta chegando com palavra específica. Ela teve um coração partido e um templo aberto. E ela foi, com a alma amargurada, o próprio texto usa essa palavra, amargura. Ela foi ao templo e falou com Deus de um jeito que o sacerdote confundiu com embriaguez. Porque quando você ora de verdade, quando a oração não é mais protocolo, mas desespero convertido em adoração, ela tem uma aparência que os religiosos não reconhecem. Eli a repreendeu. Mais uma humilhação, mais uma incompreensão. E Ana, em vez de se fechar, explicou: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Há uma dignidade silenciosa nessa resposta que me impressiona profundamente. Ela não gritou,
Não saiu. Não usou a rejeição do sacerdote como desculpa para abandonar o templo. Ela permaneceu, ela explicou e continuou. Isso é a primeira coisa que você precisa entender sobre o caminho até uma grande promessa. Ele começa com uma provação que isola. Deus permite uma situação que nenhuma relação humana consegue resolver. Não porque as relações não importem, elas importam profundamente, mas porque há um nível de obra interior que só acontece quando você e ele estão sozinhos diante da questão. Quando a multidão não pode entrar. Quando nem o marido mais amoroso, nem a amiga mais fiel, nem o pastor mais ungido consegue chegar onde a dor está. E nesse isolamento, há uma pergunta que Deus está fazendo, mesmo que em silêncio. Você vai ficar? Quando não há resposta imediata, quando há incompreensão ao redor, quando a provocação vem de dentro de casa, você vai ficar? Ana ficou, e Deus abriu o seu ventre. Mas observe com cuidado o que o texto diz depois. E o Senhor se lembrou dela. Como se Deus tivesse esquecido. Não. O que o texto quer nos ensinar é que existe um tempo marcado na soberania de Deus, não arbitrário, não cruel, não indiferente, mas marcado com precisão. E enquanto esse tempo não chegou, Ana foi formada. Sua oração foi refinada. Sua dependência foi aprofundada. Sua fé foi testada e não quebrou. O filho que nasceu depois de tudo isso não era apenas um filho, era Samuel, um dos maiores profetas de Israel, um homem que ouviria a voz de Deus quando os sacerdotes haviam parado de ouvi-la. A promessa entregue a Ana não era só pessoal, era nacional. Mas para que esse nível de promessa pudesse ser gerado, a mãe precisava ter sido formada por um nível de provação correspondente. Aqui está o princípio. O peso da provação frequentemente anuncia o peso da promessa. Isso não é teologia da prosperidade, é teologia da cruz. É o caminho de quem foi formado pelo sofrimento para carregar algo que o conforto nunca poderia preparar para carregar. E então a pergunta que fica no ar antes de continuarmos: qual é o isolamento que Deus está usando na sua vida agora? Qual é a situação que nenhuma palavra humana resolve? Qual é a dor que você ainda não levou ao templo com essa qualidade de alma aberta que Ana demonstrou? Porque é possível estar em dor há anos e ainda não ter levado aquela dor específica diante de Deus com honestidade total. É possível orar sobre a dor sem orar da dor. E há uma diferença enorme entre essas duas posições. Deus não está distante da sua amargura. Ele está dentro dela, trabalhando. A questão é se você vai permanecer no templo quando o sacerdote te olha com incompreensão. Se você vai continuar derramando a alma quando a resposta não vem rápida. Se você vai, como Ana, sair do templo com o rosto não mais abatido, não porque a situação mudou, mas porque algo mudou em você. Esse é o começo. E começos honestos são mais valiosos do que conclusões confortáveis. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos 62:8. Há uma segunda provação que segue quase sempre logo depois da primeira. E ela é mais sutil, mais perigosa e, por isso mesmo, mais formadora. A primeira provação isola. A segunda revela. Ela não vem de fora com a mesma violência que a dor do isolamento. Ela vem de dentro e o que ela revela é o que você realmente acredita sobre Deus quando ninguém está olhando para a sua fé. Jeremias foi chamado antes de nascer. O texto é claro. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Não há chamado mais explícito que esse nas Escrituras, uma palavra que precede a própria existência. E, no entanto, Jeremias chegou a um ponto em que escreveu: maldito o dia em que nasci. Não como blasfêmia, mas como grito de quem estava no limite. Como confissão de alguém que havia pregado a palavra de Deus durante anos e visto nada mudar, visto escárnio em vez de conversão.
visto perseguição em vez de acolhimento. O que essa trajetória revela? Que o chamado não protege do sofrimento, que a unção não é vacina contra a angústia, que você pode ser genuinamente chamada, genuinamente comprometida, genuinamente obediente, e ainda assim atravessar um corredor tão escuro que as palavras que saem de você assustam as pessoas ao redor. E é exatamente aí que a segunda aprovação se instala. A aprovação da fé sem evidência. Não a fé que canta no culto quando tudo está bem. A fé que permanece quando a palavra de Deus sobre a sua vida parece contradizer completamente a realidade que você está vivendo. Pense no que Jeremias vivia. Ele pregava arrependimento a uma nação que não queria se arrepender. Ele anunciava julgamento a um povo que preferia os profetas, que diziam paz quando não havia paz. Ele era chamado de traidor por amar a verdade mais do que a aprovação. E dentro de tudo isso, ele tinha uma promessa. Era chamado de profeta às nações, mas as nações que ele via ao redor estavam indo exatamente na direção oposta ao que ele anunciava. Você já viveu isso? Ter certeza do que Deus disse sobre você e ver a realidade apontar em sentido completamente contrário? Ter uma palavra de Deus sobre restauração e ver o relacionamento se deteriorar? Ter uma promessa sobre provisão e ver a conta bancária dizer outra coisa? Ter uma convicção sobre um filho e ver esse filho fazer escolhas que parecem negar qualquer possibilidade de cumprimento? Essa tensão não é sinal de que a promessa foi cancelada. É sinal de que a fé está sendo testada em sua qualidade real. Porque existe uma fé que só funciona quando os sinais confirmam. E existe uma fé que permanece quando os sinais contradizem. Essas duas fés têm o mesmo nome, mas são completamente diferentes em natureza. E Deus quer a segunda. Abraão recebeu a promessa de um filho. Décadas se passaram. O corpo de Sara havia cruzado a linha da possibilidade biológica. E o texto em Romanos 4 diz algo que precisa ser lido com muita atenção. Ele creu em esperança contra esperança. Esperança contra esperança. Isso significa que havia um nível de esperança. A esperança natural, a esperança baseada em circunstâncias, que havia morrido. E havia outro nível de esperança. A esperança que nasce da palavra de Deus, que permanecia viva, mesmo quando todos os sinais externos contradiziam. Mas note o que o texto não diz. Ele não diz que Abraão estava feliz no processo. Não diz que ele nunca hesitou. O capítulo 17 do Gênesis mostra Abraão caindo com o rosto em terra e rindo, não de incredulidade, mas de um riso que estava na fronteira entre o absurdo e a adoração. A um homem de 100 anos há de nascer um filho? O corpo diz não. A lógica diz não. A experiência diz não. E Deus diz sim. E Abraão ficou nessa tensão. Essa é a provação da fé sem evidência. Ficar na tensão sem resolvê-la com descrença e sem resolvê-la com presunção. Não dizer Deus não falou quando a situação dificulta. Mas também não fingir que a dificuldade não existe, como se fé fosse anestesia para a realidade. Mulher, você está nessa tensão. Você tem uma palavra de Deus e tem uma circunstância que nega essa palavra. Então, você está exatamente onde Abraão estava. Exatamente onde Jeremias estava. Exatamente onde esteve todo aquele que recebeu algo de Deus antes de vê-lo cumprido. E aqui vem a pergunta que essa aprovação está fazendo. O que você faz com a palavra de Deus quando ela não tem confirmação externa? Você aguarda? Você a proclama em silêncio? Você continua agindo à luz dela mesmo quando a escuridão é real? Jeremias chegou ao ponto de querer parar de falar. Ele disse, não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Mas então veio o que veio. Porém,
Havia no meu coração como que um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Esforcei-me por retê-lo, mas não pude. Isso é o que acontece com quem foi genuinamente chamado. Você pode tentar parar, mas a palavra de Deus dentro de você não aceita silêncio. Esse fogo, esse incômodo que não deixa você desistir mesmo quando tudo em você quer desistir, não é obstinação psicológica. É a fidelidade de Deus se manifestando através da sua própria incapacidade de abrir mão do que Ele plantou. Quando você não consegue parar de crer, mesmo quando quer parar, é porque a fé que você tem não é sua. Ela foi depositada por aquele que é fiel. A provação da fé sem evidência não termina quando a evidência chega. Ela termina quando você chega a um lugar onde a palavra de Deus tem mais peso para você do que qualquer circunstância contrária. Quando você não precisa mais que a realidade confirme para acreditar. Quando a confiança em Deus é tão enraizada que as circunstâncias passam a ser interpretadas à luz da palavra, e não o contrário. Isso não acontece em um dia, não acontece em uma oração. Acontece no processo longo, às vezes agonizante, de escolher repetidamente a palavra de Deus sobre a narrativa da circunstância. De acordar de manhã e dizer, com os dentes cerrados se necessário, o que Deus disse ainda é verdade, independente do que estou vendo. Há dignidade nessa escolha, há adoração nessa escolha, há algo que agrada profundamente a Deus nessa escolha, como Hebreus 11 indica, quando lista todos aqueles que morreram sem receber o cumprimento das promessas, mas que foram aprovados por sua fé. Eles não venceram porque viram, eles venceram porque creram sem ver. E você? Você está crendo sem ver? Você está mantendo a palavra de Deus acima das circunstâncias contrárias? Porque é nessa posição, exatamente nessa posição difícil, desconfortável, sem garantias visíveis, que Deus está formando em você a maturidade necessária para receber e sustentar o que ainda está por vir. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu a Isaque, considerando que Deus é poderoso para ressuscitar até os mortos. Hebreus 11, 17, 19. Existe uma terceira provação que raramente é pregada com honestidade, porque ela toca em algo que a cultura evangélica muitas vezes prefere evitar. A provação que vem por causa da obediência, não por causa do pecado, não por causa de descuido espiritual, não por causa de falta de fé, por causa de ter feito exatamente o que Deus mandou. Isso desconcerta, porque construímos, ainda que inconscientemente, uma teologia silenciosa de que obediência gera proteção imediata, que fidelidade produz favor visível, que quando estamos no centro da vontade de Deus, a vida flui com menos resistência. E então, quando a resistência aumenta justamente depois de uma obediência significativa, entramos em colapso interno. Porque não temos estrutura teológica para entender que Deus pode, soberanamente, permitir que a sua filha mais obediente atravesse o fogo mais intenso. José não foi para o poço por desobedecer. Foi por ter obedecido ao pai e ido buscar os irmãos. Foi por ter compartilhado com a ingenuidade de quem ainda não entende o peso do ódio o que Deus havia mostrado em sonho. Sua entrada no sofrimento foi precedida de fidelidade, não de falha. E o Egito não veio depois de uma queda. Veio depois de outra obediência, a de resistir a Potifar e honrar a Deus acima da conveniência. Isso precisa ser dito claramente, porque há mulheres que estão carregando culpa por uma situação difícil que não é fruto de desobediência, que estão procurando o pecado que causou a provação, quando, na verdade, a provação veio exatamente porque elas escolheram o caminho correto, quando honraram o casamento, mesmo que fosse mais fácil sair, quando disseram a verdade, mesmo que fosse mais seguro calar, quando escolheram a integridade num ambiente que premiava a corrupção. Você se reconhece aí? Você está sofrendo consequências de uma escolha certa?
Você foi fiel e perdeu algo por causa disso? Então, você precisa ouvir o que o silêncio de Deus no cárcere de José não diz, mas que a história inteira confirma. Deus não havia abandonado José. Ele estava com ele naquele lugar. O texto em Gênesis 39 repete 4 vezes, de formas diferentes, que o Senhor era com José. No poço, na casa de Potifar, na prisão. Em cada lugar onde a injustiça parecia ter a última palavra, o Senhor era com ele. Mas que tipo de presença é essa que não livra imediatamente? Que tipo de fidelidade de Deus permite que o fiel fique 2 anos esquecido na prisão, depois que o copeiro, a única chance visível de saída, se esquecer de mencioná-lo ao faraó? 2 anos, não 2 dias, não 2 semanas, 2 anos de silêncio depois de uma porta que parecia finalmente aberta. Essa é a dimensão mais desconcertante da soberania de Deus. Ele usa o esquecimento humano como instrumento de timing divino. O copeiro esqueceu José, e esse esquecimento foi parte do plano. Porque se o copeiro tivesse se lembrado na hora certa para o copeiro, José teria sido libertado para uma situação menor do que aquela para a qual estava sendo preparado. O esquecimento que pareceu abandono era, na verdade, preservação do momento certo. Quantas vezes você interpretou o silêncio como abandono? Quantas vezes uma porta que fechou, que pareceu crueldade, era, na verdade, Deus te preservando para algo que ainda não era a hora? Quantas vezes o não que você recebeu era proteção disfarçada de rejeição? A provação da obediência sem recompensa imediata é devastadora porque ela ataca o fundamento motivacional da fé. Se eu obedeço e nada muda, por que continuar obedecendo? Se eu sou fiel e ainda assim sofro, o que a fidelidade serve? Essa pergunta é honesta. E o problema é quando ela não é respondida biblicamente, ela se responde com amargura. Porque a resposta bíblica não é obedeça e você será imediatamente recompensada. A resposta bíblica é obedeça porque Deus é fiel e sua fidelidade opera em um horizonte que você não consegue ver a partir do seu ponto atual. José não podia ver do cárcere o que estava sendo construído no palácio. Mas Deus estava construindo, e aqui entra algo que precisa ser dito com muita clareza. A obediência que busca recompensa imediata não é a obediência mais profunda. A obediência mais profunda é aquela que obedece mesmo quando não há sinal de que a obediência está sendo notada. Que faz o certo quando seria muito mais conveniente fazer o errado. Que honra a Deus num lugar onde ninguém vê e ninguém aplaude, nem mesmo os resultados. Há mulheres que estão obedecendo com a estrutura do mercado. Eu dou, Deus me dá. Eu cedo, Deus me restitui. E quando a restituição não vem no prazo esperado, a obediência começa a vacilar, porque ela foi construída sobre uma troca, não sobre uma confiança. A diferença entre essas duas coisas parece pequena no começo, mas no momento da prova, ela se torna um abismo. Qual é a qualidade da sua obediência? Você obedece a Deus porque o ama ou porque espera retorno imediato? Você seria fiel ao que Deus mandou se soubesse que a recompensa viesse só depois de anos? Você honraria o seu nome num lugar onde ninguém vê, onde não há aplauso nem resultado visível? Essa pergunta não é para condenar, é para revelar. Porque é exatamente nesse nível de obediência, a obediência que não negocia com o tempo de Deus, que a alma é preparada para receber e administrar o que Deus está guardando. E José chegou lá, não porque foi otimista, não porque nunca chorou na prisão, mas porque em cada lugar em que esteve, ele continuou sendo quem era diante de Deus. No poço, no serviço, na prisão, no favor, ele foi a mesma pessoa. E isso é o que a provação da obediência sem recompensa imediata está construindo em você. Uma identidade que não muda de acordo com as circunstâncias. Uma fidelidade que não é condicional.
Um caráter que pode carregar o que está por vir sem ser deformado pelo peso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não ouvirmos. Gálatas 6:9. A quarta provação é a que mais machuca dentro do corpo de Cristo, porque ela não vem do mundo, ela vem de dentro da casa. Ela tem rosto conhecido, voz familiar, e às vezes tem até o vocabulário da fé. A quarta provação é a traição ou incompreensão dentro da comunidade espiritual. Davi foi ungido por Samuel, não escolhido pelos irmãos, ignorado por eles, não reconhecido pelo pai, chamado por último como quem nem merecia ser convocado para o processo de seleção. E quando Saul começou a persegui-lo, os primeiros que ficaram ao lado de Saul foram os que haviam crescido no mesmo ambiente espiritual que Davi, os que cantavam os mesmos salmos, os que serviam na mesma estrutura, os que deveriam reconhecer a unção de Deus quando a vissem. Isso revela algo que precisamos ter coragem de encarar. Nem todo ambiente espiritual é seguro. Nem todo irmão na fé tem a maturidade de celebrar o que Deus está fazendo em você. Nem toda liderança tem a grandeza de honrar uma unção que é diferente da própria. E quando a rejeição vem de dentro da casa, ela tem um sabor diferente de qualquer outra rejeição. Porque você não estava esperando proteção do mundo, mas esperava do irmão. Pense na mulher do fluxo de sangue, 12 anos de impureza cerimonial. 12 anos em que a lei determinava que ela não poderia tocar em ninguém e ninguém poderia tocá-la sem tornar-se impuro. Ela estava excluída não apenas socialmente, estava excluída religiosamente. Os espaços sagrados estavam fechados para ela. A comunidade que deveria ser refúgio era para ela mais uma forma de exclusão. E ela ouviu que Jesus estava passando. E foi. Atravessou a multidão, o que pela lei era uma série de infrações. Cada pessoa que ela tocava ao passar ficava ritualmente impura. Ela sabia disso. Ela foi assim mesmo. Porque havia algo maior do que a rejeição do sistema, maior do que a exclusão da comunidade, maior do que o olhar que ela provavelmente recebeu de quem a reconhecia. Havia a convicção de que se chegasse até ele, seria curada. Você já esteve nesse lugar onde a própria comunidade da fé era fonte de exclusão? Onde a estrutura que deveria incluir marginalizou? Onde a linguagem da graça foi usada para diminuir, controlar ou silenciar? Esse é um dos lugares mais perigosos que existem, porque tem o potencial de contaminar não apenas a relação com a comunidade, mas a relação com Deus. Porque se quem representa a Deus machuca, é muito fácil confundir quem os representa com o próprio Deus. A mulher chegou até Jesus, e ele, em vez de repreendê-la pela ousadia de tocar, perguntou: "Quem me tocou?" E quando ela caiu aos seus pés, tremendo, e contou toda a verdade, ele disse algo que tinha peso de decreto sobre tudo que ela havia vivido. "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu flagelo." Filha, não mulher impura, não transgressora da lei. Filha, em público, diante de todos que a conheciam como excluída. Isso é o que Jesus faz com as que foram excluídas pelo sistema. Ele as nomeia com uma identidade que o sistema não tinha autoridade para lhes dar. E essa nomeação aconteceu depois da travessia, depois de atravessar a rejeição, depois de enfrentar a exclusão, depois de chegar até ele de qualquer forma, independente do custo. A pergunta que fica é: a rejeição dentro da comunidade parou você? A incompreensão de quem deveria entender te fez recuar do que Deus havia dito? A exclusão te fez redefinir quem você é? Porque existe uma armadilha sutil nessa provação, a de deixar que a identidade que outros te atribuem, excluída, problemática, inconveniente, de mais, de menos, substitua a identidade que Deus te deu.
Davi continuou sendo o ungido de Deus, mesmo quando Saul o perseguia, mesmo quando os zifeus o entregaram, mesmo quando dentro da sua própria fuga havia momentos de tamanha pressão que ele fingiu loucura diante de um rei filisteu para sobreviver. Davi não foi um herói sem fraqueza. Ele foi um ungido que, mesmo com fraqueza, nunca abandonou a consciência de quem ele era diante de Deus. E é esse o desafio da quarta provação: manter a consciência da sua identidade em Deus quando o ambiente espiritual ao redor a nega. Não com arrogância. A arrogância espiritual é tão destrutiva quanto a capitulação, mas com uma humildade que sabe curvar a joelho diante de Deus, sem por isso curvar a consciência diante da rejeição humana. Há mulheres que passaram por traições dentro da igreja, dentro do ministério, dentro de relacionamentos espirituais que pareciam sagrados e saíram desse processo com uma ferida na fé que nunca cuidaram. Que falam de Deus, servem em estruturas religiosas, mas no fundo há uma desconfiança instalada que contamina a oração, contamina a adoração, contamina a disposição de ser vulnerável novamente. Essa ferida precisa ser levada a Jesus com a mesma coragem da mulher do fluxo de sangue, não com a certeza de que vai ser bem recebida. Ela também não tinha essa certeza, mas com a convicção de que só nele há cura para o que o sistema não conseguiu curar. Que só no encontro com ele há uma identidade suficientemente sólida para não depender da aprovação de quem te rejeitou. A traição dentro da casa não é o fim da história. Na história de Davi, ela foi o corredor para o trono. Na história da mulher do fluxo, foi o pátio para o encontro mais transformador de sua vida. Na sua história, se você deixar, pode ser a prova que te ensina a não construir sua identidade em nenhum lugar que não seja a palavra de Deus sobre você. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. Salmos 27, 10. A quinta aprovação é a mais interna de todas. Ela não tem audiência. Ninguém vê. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ela acontece no espaço entre o que você pensa e o que você faz, entre o que você professa e o que você de fato acredita quando a porta está fechada e não há ninguém para impressionar. A quinta aprovação é a guerra contra si mesma. Paulo escreveu para os romanos com uma honestidade que desconcerta qualquer teologia que prometa vitória automática. O bem que quero, não o faço, mas o mal que não quero, esse faço. Isso não é confissão de derrota. Isso é radiografia da alma humana. Isso é o apóstolo que escreveu 2/3 do Novo Testamento, dizendo que há uma guerra interna que não se resolve com força de vontade, com disciplina espiritual, com mais esforço, porque a carne tem uma persistência que humilha o esforço humano. E é exatamente aqui que muitas mulheres espirituais naufragam. Não porque o inimigo seja mais forte, não porque Deus as abandonou, mas porque descobriram no processo de espera pela promessa que dentro delas há coisas que precisam morrer antes que o que Deus prometeu possa viver. E essa morte não é rápida, não é indolor e não é glamurosa. O que precisa morrer depende de quem você é. Para algumas é o orgulho que se disfarça de convicção. Para outras é o medo que se disfarça de prudência. Para algumas é a amargura que se disfarça de discernimento. Para outras é o controle que se disfarça de responsabilidade. E o mais difícil de tudo é que esses disfarces são tão bem feitos que às vezes levamos anos sem perceber que o que chamamos de virtude é, na verdade, carne com vocabulário espiritual. Pense em Moisés. 40 anos no Egito, achando que tinha o que era necessário para libertar Israel. A posição, a educação, o status. Matou um egípcio, achando que estava agindo pelo povo, e o povo não reconheceu, e ele fugiu. 40 anos no deserto de Midian,
40 anos pastoreando o que outros pastoreavam, invisível, sem poder, sem plano. E quando Deus finalmente apareceu na sarça, Moisés estava tão diferente do homem que havia matado o egípcio, que a primeira resposta dele foi: quem sou eu? Essa pergunta não é fraqueza, é maturidade. O Moisés de 40 anos atrás sabia muito bem quem ele era. Tinha certeza da sua capacidade, certeza do seu chamado, certeza do método. O Moisés da sarça não sabia mais nada. E é exatamente aí que Deus disse: agora sim, agora eu posso trabalhar com você, porque Deus não usa os que se acham prontos. Ele usa os que finalmente entenderam que sem Ele não são nada. E essa compreensão não vem de uma revelação instantânea. Vem de 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. Vem de uma vida que por fora parece ter ido para o lugar errado, mas por dentro está fazendo exatamente o trabalho que precisava ser feito. Qual é o seu deserto interior? Qual é a área da sua vida onde Deus está desmantelando uma versão de você que se achava suficiente? Onde Ele está removendo a confiança na carne para que você possa confiar nele de uma maneira que antes era impossível porque havia tanto em você que achava que podia? A guerra contra si mesma não é perdida quando você falha, é perdida quando você para de lutar. Quando você decide que essa área é irreformável, que esse padrão é permanente, que essa parte de você nunca vai mudar. Porque a fé de que Deus pode transformar o que você não consegue transformar é ela mesma uma forma de obediência. Há mulheres que estão há anos pedindo a Deus para mudar uma circunstância, quando o que Deus está querendo mudar é o que elas são dentro da circunstância. A oração muda de natureza quando a percebemos. Em vez de muda isso, ela se torna muda a mim. Em vez de tira esse obstáculo, ela se torna mostra-me o que está sendo formado no processo desse obstáculo. Essa mudança de oração não é resignação, é maturidade espiritual. É entender que a maior obra de Deus muitas vezes não é o que Ele faz ao redor de você, mas o que Ele faz dentro de você, enquanto o de fora ainda não chegou ao que Ele prometeu. E no fundo dessa guerra interna, há uma questão que está sempre presente. Mesmo que não formulada em palavras, eu confio que Deus sabe o que está fazendo comigo. Não em geral, comigo. Com esse caráter específico, com essa história específica, com essas fraquezas específicas que me envergonham e que às vezes me fazem duvidar de que sou o tipo de pessoa que pode receber o que Deus prometeu. A resposta que as Escrituras dão a essa pergunta não é filosófica, é histórica. É José no cárcere sendo preparado para o palácio. É Moisés no deserto sendo preparado para o Sinai. É Pedro negando 3 vezes, sendo preparado para a mensagem de Pentecostes. São pessoas profundamente falhas, profundamente humanas, profundamente quebradas em áreas específicas, e Deus usou cada falha, cada fraqueza, cada crise interna como material de construção para o que estava por vir. Você não é a exceção a esse padrão. Você é mais um elo nessa corrente de graça que transforma o que é frágil em testemunho, o que é quebrado em fundação, o que é falho em evidência de que nenhuma promessa de Deus depende da perfeição de quem a recebe, mas da fidelidade de quem a fez. Aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Chegamos ao lugar mais alto da mensagem, não o mais fácil, o mais alto. Porque tudo o que foi dito até aqui, o isolamento, a fé sem evidência, a obediência sem recompensa imediata, a rejeição dentro da comunidade, a guerra interna, tudo isso converge para um único ponto de decisão. Um ponto que não é emocional, não é circunstancial, não é baseado em como você está se sentindo hoje. É um ponto de escolha deliberada, consciente, espiritual. E esse ponto tem um nome: rendição total. Não rendição como derrota.
rendição como entrega. A diferença entre elas é absoluta. Quem se rende como derrotado largou porque não aguentou mais. Quem se entrega como adorador soltou porque entendeu que segurar estava impedindo Deus de agir. São movimentos opostos que podem ter a mesma aparência externa, mas que têm origens completamente diferentes e destinos completamente diferentes. Getsemane é o lugar onde essa distinção se torna mais clara do que em qualquer outro ponto das Escrituras. Jesus estava diante da copa mais amarga que existe, não metaforicamente, mas literalmente. O peso do julgamento divino sobre toda a humanidade. E ele orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Essa oração não é falta de fé. Essa oração é humanidade honesta diante de um custo real. Jesus não performou coragem que não sentia. Ele apresentou ao Pai o que estava sentindo. Isso é pesado demais para querer. E então veio a segunda parte da oração. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa segunda parte não apagou a primeira. A primeira parte foi honesta. A segunda parte foi soberana. E as duas juntas formam o modelo de entrega que Deus está procurando em você. Honestidade sobre o custo e submissão sobre a vontade. Você pode dizer ao Pai que está pesado. Você pode dizer que dói. Você pode dizer que preferiria outro caminho. E ao mesmo tempo, não apesar disso, mas junto disso, pode dizer: mas que seja a tua vontade, não a minha. Essa entrega não é passividade. Jesus foi ao Getsemane ativamente. Ele foi escolher fazer a vontade do Pai diante de uma alternativa que havia sido apresentada pelo inimigo. Desistir, evitar, fugir. E a escolha de permanecer foi um ato de guerra espiritual tão intenso que o texto diz que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo em terra. Entrega real tem esse custo. Não é a entrega fácil de domingo de manhã, quando a música está tocando e a presença de Deus está tangível. É a entrega de Getsemane, noite fechada, discípulos dormindo, traição chegando. É a entrega quando não há atmosfera, não há testemunha, não há conforto imediato. Só há você e o Pai e a escolha. E antes dessa escolha, o que separa quem recebe a promessa de quem não recebe muitas vezes não é espiritualidade, não é dons, não é chamado. É essa disposição de soltar, de abrir a mão em torno do que estava segurando com força, de confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando o que Ele está fazendo parece de dentro incompreensível. Isaque era a promessa de Abraão. Não apenas um filho, era a promessa. Era o impossível cumprido. Era a prova viva de que Deus faz o que diz. E Deus pediu Isaque de volta. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Essa instrução não faz sentido em nenhuma lógica. Não faz sentido teológico. Deus não se agrada de sacrifício humano. Não faz sentido narrativo. Ele acabou de dar a promessa. Por que pediria de volta? Não faz sentido emocional. Um pai que esperou décadas, que recebeu o impossível, sendo chamado a soltar o impossível. Mas Abraão foi. De manhã cedo, o texto especifica que foi cedo, o que sugere que não dormiu pensando se ia ou não. Acordou e foi. E quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, Abraão respondeu com uma das frases mais carregadas das Escrituras: Deus proverá para si o cordeiro. Ele não sabia como. Ele não tinha o cordeiro, mas afirmou diante do seu filho e diante do céu que Deus havia de prover. Essa declaração de Abraão, no momento de maior tensão, é o coração da rendição ativa. Não, eu não sei o que vai acontecer e estou apavorado. Não, eu confio que vai dar certo porque preciso acreditar em algo. Mas Deus proverá. Declaração de caráter. Afirmação de quem Deus é antes de ver o que Deus vai fazer.
É nesse nível de rendição que Deus provisiona. É quando você solta a promessa para as mãos de Deus que ela fica mais segura do que jamais ficaria nas suas. Porque tudo o que você segura com força humana, você carrega. E tudo o que você entrega a Deus, Ele carrega. E a diferença entre o que você carrega e o que Ele carrega é a diferença entre o peso que te deforma e o peso que te glorifica. Você está carregando o que deveria estar entregando. Você está controlando o que deveria estar confiando. Você está tentando garantir a promessa com as suas próprias mãos, quando Deus está esperando que você a coloque nas mãos dele. A rendição que Deus pede não é resignação ao acaso. É confiança na soberania. É dizer, eu não sei como isso vai funcionar, mas sei quem está no controle e o quem é suficiente. É Abraão no alto do Monte Moriá, faca em punho, prestes a fazer o impensável, e Deus intervindo, provendo e afirmando, agora sei que você não me reservou o que tem de mais precioso, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Mateus 16, 25. Chegamos ao final. E o final de uma mensagem como essa não pode ser conclusão teórica. Precisa ser convocação. Porque tudo o que foi dito até aqui, cada provação descrita, cada personagem percorrido, cada pergunta colocada, aponta para um momento de decisão que é agora. Não amanhã. Agora, você atravessou nessa mensagem um espelho, e o que você viu nele não foi condenação, foi mapa. Um mapa que mostra onde você está, o que está acontecendo ao redor e dentro de você e, o que é mais importante, para onde Deus está te conduzindo. Porque todas as 5 provações que percorremos têm uma direção. Não são processos aleatórios, são corredores que convergem para algo. O isolamento que isola forma uma dependência que capacita. A fé sem evidência forma uma convicção que não colapsa com a circunstância. A obediência sem recompensa imediata forma um caráter que pode carregar poder sem ser corrompido por ele. A rejeição dentro da comunidade forma uma identidade que não depende de aprovação humana para permanecer de pé. A guerra interna forma uma humildade que mantém quem recebeu muito próximo da graça, que o tornou capaz de receber. Cada aprovação está construindo algo. E o que está sendo construído não é apenas a sua capacidade de receber o que Deus prometeu, é a sua capacidade de permanecer no que Ele vai entregar. Porque existem pessoas que recebem grandes coisas de Deus e não estão preparadas para a permanência, que chegam à promessa e são deformadas por ela porque o processo de preparo foi abreviado pela impaciência, pela fuga da aprovação, pela recusa de atravessar o corredor até o fim. Deus não está apenas te preparando para chegar, Ele está te preparando para ficar. E agora vem a parte que só você pode responder e que precisa ser respondida com uma honestidade que vai além das palavras ditas em público. Em silêncio, diante de Deus, neste momento. Em qual das 5 provações você está parada? Em qual delas você entrou, mas não atravessou? Em qual delas a resistência foi tão grande que você recuou e recuando ficou nem dentro nem fora, suspensa em um meio termo que não forma nem libera? Porque é possível conhecer a doutrina da provação e ainda assim não atravessá-la. É possível pregar sobre José e continuar se recusando a permanecer no cárcere de Deus. É possível cantar sobre Getsêmani e ainda não ter dito ao Pai com sinceridade total, que seja a tua vontade, não a minha. O conhecimento sobre o processo não substitui a experiência do processo. E a experiência do processo não se completa sem a decisão de permanecer nele até o fim. Há mulheres que leram mensagens como essa e saíram do culto emocionadas sem nada ter mudado de verdade, porque emoção sem decisão é experiência estética, não espiritual. O que Deus está chamando hoje não é o seu sentimento, é a sua vontade.
Não a sua lágrima, é a sua escolha. Não o seu amém, é a sua rendição. Então, o que significa dizer sim a isso agora? Significa nomear a provação em que você está. Não em termos vagos, em termos específicos. Não estou passando por dificuldades, mas qual dificuldade? Qual forma de resistência? Qual área em que você ainda não soltou, ainda não confiou, ainda não disse ao Pai que é Ele quem sabe e não você? Significa parar de negociar com Deus o tempo da promessa. Existem mulheres que aceitaram tudo que Deus pediu, menos o tempo, que obedecem no conteúdo, mas resistem no cronograma, que dizem sim ao processo, mas exigem que ele termine quando elas determinaram que deveria terminar. E essa negociação com o tempo é uma das formas mais sutis de incredulidade, porque não parece incredulidade, parece razoabilidade, parece cansaço legítimo, parece limite humano. E pode ser tudo isso, e ainda assim ser resistência. Significa confiar que Deus está trabalhando nos bastidores do que você não pode ver. Como trabalhava nos bastidores de José enquanto ele estava no cárcere. Como trabalhava nos bastidores de Ana enquanto ela subia ao templo ano após ano. Como trabalhava nos bastidores de Abraão enquanto ele subia o monte sem saber que havia um carneiro preso pelos chifres na moita. Os bastidores de Deus são mais ativos do que qualquer palco humano. E o que está sendo preparado lá, silenciosamente, sistematicamente, com a precisão de quem não pode errar, é para você. É específico para você. É calibrado para o exato tamanho do que você foi chamada a receber e a ser. E então, o final desta mensagem não é uma promessa de que o sofrimento vai acabar amanhã. É algo mais sólido do que isso. É a afirmação de que Deus é fiel. Não foi fiel, não será fiel somente quando a promessa se cumprir. É fiel agora, no meio da provação, nos bastidores que você não vê, no processo que dói, no corredor escuro que ainda não chegou à saída. Ele é fiel ao que prometeu. Ele é fiel a quem Ele é. E quem Ele é não muda de acordo com a sua circunstância, com o seu cansaço, com o seu questionamento, com a sua fraqueza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sobre essa fundação, não sobre os seus sentimentos, não sobre as suas forças, não sobre as suas circunstâncias, é que você pode ficar de pé. Fica de pé. Não porque você é forte, porque Ele é. Não porque você entende o processo, porque Ele o controla. Não porque a dor passou, porque aquele que passou pela dor maior está ao seu lado nessa. E quando a promessa vier, e ela virá, não será porque você aguentou mais do que conseguia. Será porque aquele que prometeu é fiel o suficiente para sustentar até o fim quem decidiu confiar nele desde o começo. Isso é o que Ele está pedindo de você hoje. Não perfeição, não performance, não que você pare de sentir, só que você confie, que você fique, que você continue, continua. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24.